perigoso quanto não ter conhecimento para tratar o TDAH e o TEA, é eu ter pouco conhecimento. Quero trazer um caso clínico que eu atendi ontem aqui para vocês e eu fui finalizar, né, a prescrição desse paciente hoje. Um paciente de 10 anos com TDAH, com autismo suporte 1. Assim que recebeu, né, o diagnóstico de TDAH, a primeira coisa que o médico fez foi passar a tal da Ritalina, não se deu bem com a Ritalina, foi para Atenta, está no Atenta até então. E não contente, né, com isso, a mãe buscou um profissional na linha integrativa, pagou uma pequena fortuna para passar com um profissional de renome, né, em São Paulo. E aí eu falei, legal, né, já tá vindo com um suporte nutricional, deixa eu olhar essa receita pra gente dar, então, a continuidade, né, do que está sendo feito e vamos melhorar esse tratamento. E pra minha surpresa, ou não, né, porque não é raro isso acontecer aqui, eu pegar pacientes de outros profissionais e eu ter que remanejar todo o tratamento, um suporte nutricional totalmente inadequado para a criança em questão. Primeiro, um suporte nutricional sem qualquer exame solicitado. Segundo, um suporte sem qualquer detox feito antes. Vitaminas importantes estavam ali, porém, de maneira também muito inadequada, muito desajustada. Uma B12 sem a B9, né? Uma vitamina D muito baixa para os sintomas apresentados, mesmo sem exames, né? Complexo B completo para uma criança que nunca fez um exame de B6, de B5 para saber como está. Uma vitamina E que eu não posso suplementar para uma criança que não faz atividade física, como ele não faz. Sem um cuidado com a microbiota, né? Sem fazer esse detox, sem cuidar ali dessa microbiota intestinal, sem nenhum tipo, né, de suporte de probiótico ou de prebiótico. Uma série de estimulantes naturais, ok, mas estimulantes num cérebro totalmente despreparado para recebê-los e que já toma estimulante medicamentoso. Eu confesso que eu fiquei muito frustrada em perceber mais uma vez, né, o quanto os profissionais estão despreparados, o quanto não entendem sobre metabolismo, o quanto não entendem sobre bioquímica, o quanto não entendem o que está por trás dos sintomas realmente do autismo, do TDAH. E o mais curioso, né, uma prescrição feita claramente sem o devido conhecimento metabólico, porque no meio dessa miscelânea toda de medicamentos e adaptógenos e suplementos, né, uma coisa sem pé nem cabeça, veio o tal do ácido folínico, sem qualquer exame, né, sem qualquer suplementação prévia. E não, a gente não suplementa ácido folínico dessa forma, né, nós precisamos primeiro suplementar o metilfolato. A não ser que a família tenha recursos suficientes para a gente fazer todos os exames necessários para entender se é metilfolato, é ácido folínico que funciona para ela. São exames caríssimos, demorados, nem temos aqui no Brasil. Então não é por aí que a gente vai seguir o tratamento. Eu vou suplementar o metilfolato. E se essa criança ela tiver a mutação no MTHFR, como a maioria das crianças autistas tem, é o metilfolato quem vai funcionar para tirar ela do quadro de deficiências aí na área de comunicação, de linguagem. Não tá funcionando o metilfolato, aí sim a gente pensa no ácido folínico. Aí na prática a gente vai ver o que funciona. Como eu falei, se a família tem recursos, a gente faz os exames. Mas são caríssimos, demorados, não vale a pena. A eficácia da prática, né, do empírico, é muito mais rápida e eficaz. Eu vim só desabafar e pedir para que você, que é mãe de uma criança autista ou com TDAH, que você busque um profissional, não só pelo nome que ele tem na internet, não só pelo preço que ele cobra na consulta dele. Eu imagino que um profissional que cobre lá R$2.000 ou R$1.800 na sua consulta seja um excelente profissional. Não. Busque resultados dos pacientes dessa pessoa. Porque eu tô cansada de receber pacientes aqui e eu recebo com todo carinho e vou continuar fazendo o meu trabalho. Cansada no sentido de eu recebo todo dia paciente vindo de outros profissionais, mães que estão cansadas de não ter o resultado que estão buscando e pagarem muito caro para isso. Muitas vezes mãe que está deixando de colocar o filho numa terapia, que está deixando de proporcionar um esporte adequado para essa criança para poder pagar o bendito médico, para não ter o suporte adequado por pura falta de conhecimento técnico. Autismo e TDAH é bioquímica. Se eu não conheço de bioquímica, eu não conheço de TDAH e autismo. Ponto. Você trata TDAH e autismo? Vá atrás de conhecimento bioquímico. Vai entender sobre ciclo de Krebs. Vai entender sobre ciclo do folato.
vai entender como essas coisas funcionam dentro do corpo, para que você saiba prescrever uma suplementação decente, uma suplementação que funcione. Não só que fique tirando dinheiro do bolso desse pai e dessa mãe e privando a criança de outras terapias que ela também precisa. Eu confesso que eu fico frustrada toda vez, igual. Mas o meu pedido aqui é para você, pai e mãe, busque profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. Porque cada dia, cada minuto que se passa na vida de uma criança autista ou TDAH que não é devidamente tratado são prejuízos que ela está acumulando. Quem é que vai pagar essa conta? É você e o seu filho. E quanto mais prejuízo ela acumula socialmente falando, mais eu preciso investir ainda na parte emocional também. E alguns prejuízos nunca são recuperados, alguns traumas nunca são solucionados. Pra que eu vou colocar o meu filho nessa situação? São sempre duas vias de tratamento, metabólico e emocional. Se o metabólico não tá bom, o emocional vai ser comprometido e vice-versa. Por isso que a gente vai sempre as duas vias junto. E quem já é meu paciente sabe que metade da minha consulta a gente fala sobre emocional, sim. Eu não posso me abster do conhecimento que eu tenho. Busquem bons profissionais. Profissionais que saibam o que estão fazendo. Não vá só pelo preço da consulta, não vá só se o plano cobre ou não cobre, não vá só pelo nome que esse profissional tem na internet. Vá pelo conhecimento que ele tem. E vá pelos resultados que os pacientes dele têm. Porque o conhecimento, ele importa, sim. E eu preciso ter um conhecimento profundo sobre metabolismo para que eu tenha um bom resultado. Ou, no mínimo, eu preciso da orientação de alguém que tenha esse conhecimento. Eu tô falando aqui dos meus pacientes, mas eu tenho inúmeros alunos do curso de suplementação que já conseguiram parar medicamentos, já conseguiram sair do quadro de desatenção, de hiperatividade, de descontrole emocional, de rigidez cognitiva, só seguindo a orientação. Porque foi uma orientação bem dada, bem estruturada. Não que essa mãe, esse pai tenha um conhecimento técnico sobre o assunto. Ele seguiu a orientação. Busquem orientação de um profissional devidamente